Pessoal, eu aqui mais uma vez, sou o Valdson do Bom Catacetini, o Gil dos Matinhos. E como eu havia falado, eu quero mostrar para vocês como que eu faço meus vasinhos com PET. Porque todos os meus vasinhos são com PET. Então é algo muito simples. Vamos precisar para isto arame. Eu uso arame de cobre. Eu compro esses motor aqui de geladeira em ferro velho e desmonto ele, dá um pouquinho de trabalho, desmonto ele, aí eu pego e faço as alcinhas para fazer os vasinhos. Eu uso, aqui já tem um pedacinho de um desmontado que eu vou usar para mostrar como faz. Eu uso um ferro redondo, no caso essa broca, tá, de meia polegada. Tem esse canivete que eu uso para cortar este barbante que tem em volta do fio aqui. E depois tem que arrancar todas aquelas pecinhas brancas que tem aqui dentro, aqui, ó, para poder desmontar. Outro dia eu posso até ensinar isso. Aí eu uso um ferro de solda. Hoje eu estou usando um de 90 watts, porque ele tem a ponta mais grossa, mas antes eu usava um de 40. Aí uso alicate, tesoura, uma fita métrica se quiser para saber o tamanho, tá? Geralmente eu estou usando hoje desse tamanho. Vou mostrar para vocês. Antes eu pegava o frasco que nem de Coca-Cola. Esse daqui é um frasco de Coca-Cola de 1 litro. Eu pegava e eu cortava bem rente aqui embaixo, aqui, ó. Eu cortava aqui bem rente o rótulo embaixo. Só que depois eu percebi que para certas plantas eu achei que ele ficou meio pequeno. Aí hoje eu mudei. Eu tô cortando mais acima, aqui próximo a essa letra aqui, mais ou menos aqui, ó. Não contém glúten, mais ou menos nessa parte, para ele ficar maior. Que vai ser deste tamanho. Que vai ser deste tamanho aqui que ele vai ficar. Antes, como eu falei para vocês, eu usava ele menor. Eu fazia ele mais pequeno. Para certas plantas, eu não achei muito problema, mas tem planta que enraiza muito. E aí eu estava percebendo que ele estava ficando meio pequeno. Mas isso daí, para cada um tem um jeito de fazer. Já o litro de Fanta, eu corto aqui em cima, rente ao rótulo, que eu deixo ele um pouquinho maior. E no caso de frasco de meio litro refrigerante, esse aqui é de uma água, tá? Eu corto ele bem um pouquinho acima do rótulo aqui, porque ele é um vaso menor. De repente vou plantar a planta menor, aí eu uso ele. Então agora eu vou mostrar para vocês como corta e como que eu faço. Este daqui já é um que eu peguei e eu já fiz um furo nele, tá? Geralmente eu faço em torno de 4 a 6 furos em volta, mais ou menos nessa altura aqui, tá? Por que que eu faço isso? Muitos enchem ele de furo aqui para cima todo. Eu não vejo a necessidade, mas cada um tem o seu jeito de fazer. Então daqui para frente agora eu vou pedir o auxílio da minha esposa para ela filmar e eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo como é que eu faço. Tá, este daqui, como ele é de 500 ml, eu corto ele aqui um pouquinho acima do rótulo. Mas daí cada um tem o seu jeito de fazer, uns que é menor, outros que é maior. Então cada um faz. Isso daqui eu não uso, tá? Tirei o rótulo, tá? O da Fanta eu corto mais em cima, rente ao rótulo aqui em cima também. Eu já uso meio o rótulo como um guia, para poder cortar e ele ficar mais ou menos certo.
faço isso também com as embalagens de 2 litros, as de 3.300, isso daí depende. Depende do tamanho da planta, você faz o vaso. Lembrando que não precisa muito. Ó, como eu falei, na parte do glúten, mais ou menos nessa distância aqui que eu corto para fazer o vaso. As partes aqui são todas dispensadas. Aqui, que isso aqui depois vai para lixo. Aqui, agora, esse daqui ficou um pouquinho torto. Então, se eu vejo que ele está um pouquinho torto, eu acerto ele aqui, tá? Mas isso daí é o de menos. O que que eu pego? Aí eu marco ele. O ferro não esquentou ainda. Tá ligado, lá? O ferro não esquentou ainda, mas tá. Deixa eu vou mostrando como que tá, como que eu faço. Então vamos, enquanto o ferro termina de esquentar, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a alça dele. Eu estico um fio de cobre para ele ficar reto. É só amarrar ele em algum lugar e você puxar ele que ele fica retinho. Como tá estes daqui, ó. Tá mostrando aqui? Sim. Como tá estes. Mas esse daqui eu não vou nem esticar não. Só para vocês saberem que se esticando ele, amarra ele numa cerca, em algum lugar, numa grade e puxa, ele vai ficar reto. Mas é muito simples como faz. O tamanho, a gente escolhe mais ou menos o tamanho. Eu vou pegar uma trena aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que eu vou fazer este. Ó, este daqui eu vou pegar ele de 40 centímetros aproximadamente. 40 centímetros. Vou dobrar aqui. Vou puxar ele mais uma vez e vou fazer outra dobra aqui. Feito isso, eu pego as 3 perninhas, eu enrolo. Tem gente que gosta de deixar uma aqui para colocar a praqueta. Eu não faço isso não, porque a minha praquetinha eu amarro em cima. Aí eu enrolo ele. Como não consegue apertar muito, eu pego uma ajuda de um alicate. Aí eu vou lá e eu aperto ele. Puxando aqui um pouquinho. Porque esse não foi esticado. Eu pego ele e vou cortar ele, as 3 perninhas do mesmo tamanho. Então esse aqui vamos descartar lá, que esse daqui já dá para fazer o exemplo. Se não tiver uma broca, qualquer ferrinho, qualquer coisa resolve. Aqui eu já tinha essa daqui, tá? Que é uma broca de furar madeira, aí já estou aproveitando e já estou usando ela. Quantos milímetros, mano? Que broca? Essa broca eu falei no começo, essa broca é uma broca de meia polegada. A esposa está perguntando aqui qual que é a espessura qual que é a grossura da broca. Mas eu falei no começo, é uma de meia. Aí, vamos pegar este vasinho que já está furado enquanto o ferro termina de esquentar, que ele já deve estar quente. Como vocês viram, eu pego as 3 perninhas, pego o alicate e viro elas de aproximadamente, o pedacinho que eu deixo aqui, ó, tá? É de 3 centímetros, aproximado. Tá? É conforme a distância que você furar isso daqui, você precisa para você poder amarrar. Quem não quer usar o fio de cobre, por talvez ter mais dificuldade, você pode comprar aquele arame galvanizado que vem de material de construção. Compra o mais fino, que é mais fácil de você trabalhar. Só que eu tive problema com ele, que na dobra, onde que eu faço a dobra aqui, ele costuma enferrujar com 1 ano, 2 anos. Talvez por causa dos mocotes, de algum adubo ou de um fungicida, ele costuma enferrujar e quebrar. Então, por causa disso, eu passei a usar o de cobre. Antes eu comprava ele em elétrica.
eles têm o refúgio, quando eles vão arrumar os motor, eles pegam e tem os refugos lá e eles vendem aquilo lá num precinho bom. Só que vem muito pedaço, aí tem que ficar muitas vezes emendando. Aí eu pego aqui, que nem tá as 3 perninhas para um lado só, eu viro essa daqui, o cobre tem facilidade para ir para o outro lado, e vamos colocar. Pega e coloca uma aqui. Se tiver algum defeitinho no vídeo, pessoal, é que nós não sabemos fazer isso não, nós estamos aprendendo ainda. Então, coloca aqui, enrola aqui, este outro também. Aí conseguindo fazer isso, enrolar os 3, que não é um processo difícil. Eu pego o alicate por causa dessa pontinha, eu termino de dar o acabamento, para ficar um acabamento mais bonitinho aqui, e não ficar só aquela enroladinha feia que muitas vezes a pessoa faz. Então eu procuro dar um acabamentinho melhor. E assim, ó, está pronto um vasinho. Mas vamos aqui. Como eu falei, eu pego isso daqui, eu nem meço. Eu marco um lado, aí eu vou lá pela distância, coloco os dedos nas 2 marquinhas que eu fiz para mim pegar mais ou menos o meio, e faço a outra aqui. Então está feito os 3. Tem um restinho aqui. Aqui eu pego e, como falei para vocês, eu pego e faço, que nem desse daqui, ó, eu vou vendo mais ou menos uma distância e vou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. No caso desse daqui ficou com 5. Este daqui a mesma coisa. Marco aqui, eu vejo mais ou menos meio, que não precisa ser muito exato. Aí eu pego nos 2 com o dedo para mim saber mais ou menos onde é a outra metade. E aqui mesma coisa. Eu não coloco, se quiser fazer algum furo maior, pode empurrar o ferro mais para dentro, vai fazer. Mas desse tamanho aqui para mim eles têm dado certo. O de coca a mesma coisa. Faço aqui, esse aqui só a ponta, que não precisa muito. É só para colocar o arame. Esse daqui, o da coca, como tem um corpinho aqui, eu pego no um, pulo um, faço no outro, pulo um, faço no outro, pulo e faço no outro, e aqui também. Então eu pulei uma e fiz, tá? Porque aí ele ficou com 5 e vai ficar todos numa distância só. Mas isso é uma questão de estética. Como vocês já viram sobre isso daqui, agora eu vou mostrar para vocês nos vasos como é que fica. Dá uma pausa aí. Uma coisa que eu percebi, esse daqui é o Siquinox. O que eu percebi? A raiz do Siquinox, ela não afunda muito. Ela não chega no fundo do vaso, tá? Mesmo a planta não sendo uma planta tão pequena, ela não afunda tanto. Já o cataceto, a raiz dele vai mais profundo. Então, por causa disso, depende da planta que você plantar, você pega e vai ter que ver. Vai vendo, vai observando se precisa de mais ser fundo o vaso ou não. Que nisso você economiza substrato também. No caso, este daqui é um denticulato. Pra vocês verem, o denticulato é uma planta meio enjoada para desenvolver os bulbos. E esse daqui dá para vocês verem que ele desenvolveu bem, tá? Só que esse daqui é o vaso, aquele vaso menor que eu usava. Vocês estão notando aqui, a raiz dele afunda bastante. Vai lá embaixo. Então, por causa disto, que eu estou usando ele, fazer ele um pouquinho maior. Por causa dessas plantas que eu achei que compensa mais para a planta isso daí. Aqui em cima tem um musgo que nasceu. É que quando eu não tenho esfagno, eu uso como se diz, eu uso tipo um esfagno que dá grudado numas palmeiras, tá? E ela pegou e não morreu, então ficou uma camadinha aqui, mas não estrava nada a planta não. Outro exemplo aqui, um Siquinox, que quase as raízes não foi pro fundo. Esse daqui eu usei ele um frasco maior de 1 litro, de 2 litros, e ele tá com quase 1,5 litro, tá bem grande. É uma planta graúda,
tá? Ela dá em torno de uns 70 centímetros, 65, 70 centímetros. Só que ela pegou e não precisa dessa profundidade toda. Mas eu, observando, que eu vi isso. Esse daqui é o Mormons tapuaense. Esse daqui eu observei que se o vaso for um pouquinho maior, ele vai ser bom, porque a raiz dele também desceu, não muito, mas desceu para baixo também. Então eu percebi que eu também tenho que usar um pouco maior. Isto daí é o que eu venho observando. Como eu falei para vocês, não sou nenhum profissional. Eu apenas cultivo por hobby e gostaria de estar passando isso daí para vocês. Se vocês gostou, vão lá, se inscrevam no canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha. Meu nome é Valdson do Bom Catacetini, ou Gil dos Matinhos, e estou aqui para aprender com vocês também. Qualquer dúvida, entrem em contato, que eu terei o maior prazer em responder cada pergunta. Obrigado.